E aí, meus amigos, como estão as coisas por aí? Vamos aqui começar sem enrolação a pintar essa tela. E eu já vou explicando para vocês, né? Misturando aqui um pouquinho de amarelo limão com branco, começando pela luz do poste, né? Que é o ponto mais iluminado da tela. Então eu começo pela luz, porque vai ficar mais fácil, né? E à medida que vai se distanciando da luz, a gente vai enfraquecendo, né? A luz vai colocando uns tons mais fracos um pouco, né? Na luz é o ponto auge, né? E pinceladas circular, movimento circular, né? Contornando a bolinha da luz, a gente vai aí abrindo e colocando a luminosidade um pouquinho mais fraca, né? E assim vai sucessivamente, né? Enfraquecendo à medida que vai distanciando. E eu misturo aí um pouquinho de azul, um pouquinho de sépia, né? E branco, né? E a gente vai diminuindo a intensidade de branco conforme vai afastando, né? Utiliza aí um pincel macio, de preferência já que ele esteja gasto, né? Que é mais fácil. E a gente vai pincelando de forma circular, né? Acompanhando o postezinho. Aqui a gente vai ajeitando mais, né? Porque essa luz também, ela não pode ser um branco puro, né? A gente dá uma misturadinha. E aqui, gente, com o pincel mais firme um pouquinho, né? Pra render mais, a gente faz a mesma mistura, azul, um pouquinho de sépia e branco. Só que agora a gente vai diminuindo o branco. Conforme vai afastando da luz, a gente vai diminuindo a intensidade do branco. Só que gradativamente, né? De uma forma assim, lentamente. Não vai diminuir de uma hora para outra, não, senão a luz fica muito fraquinha. E continua com pinceladas circulares, né? Pode ser esse pincel que eu estou usando aqui mesmo, cabo amarelo, né? E esse pincel aqui a gente vai conseguir comprar aí nas lojas de material de construção. Ele é baratinho. E aqui eu já fiz aqui um fundo preto na tela, porque eu vou fazer uma noite, né? Então, quando o fundo é preto, a gente consegue articular melhor um pouco as luzes, né? Porque a gente já tem a noite, né? A gente só vai trabalhar com luzes aqui. Então eu estou aqui misturando um pouquinho de azul, né? Vou tirar um pouco dessa intensidade do azul, ficou muito azul. A gente vai pincelando, né, com capricho para ficar bem espalhadinha a tinta, né? E abrindo, escurecendo. Aqui eu vou misturar um pouquinho de sépia para tirar esse azulado, né? Ficou muito azul. Então eu quero que fique assim umas cores não tão colorido, né? Porque essa luz aqui não é uma luz azul, mas eu estou colocando um pouquinho de azul, né? E vou tirar um pouco a intensidade, que acho que está muito, né? E para isso eu utilizo sépia. A tela preta facilita muito a visualização, né, da noite, né? Então fica mais fácil. E eu vou cobrir o desenho aqui, gente, vai ficar mais fácil. Então, você pode ir contornando se quiser aí, né? Mas eu vou cobrir já todo o desenho, porque o objetivo aqui é fazer a tela e dar aquela impressão de sobreposição de cores, né? De coisas, de itens. Então eu vou tampar esses desenhos, eu vou passando por cima, porque é um desenho simples também, né? Não precisa assim tanto, não precisa tanto, como é que fala, gente? É um desenho simples, não precisa tanta atenção pro desenho, né? Não tem necessidade de ficar idêntico, né? É que eu tô baseando isso aí, baseando não, tô me inspirando numa pintura que eu vi na internet, achei muito bonito. E eu não estou copiando, gente, estou fazendo completamente diferente, mas assim, o tema é o mesmo. Eu estou usando aí um cenário que igual, não vou dizer igual, né, assim, mas semelhante, né, a um que eu já vi na internet. Mas eu estou fazendo todo o possível
para que não fique igual. Eu já fiz a mulher diferente, as árvores diferentes, a rua diferente, tudo diferente. Só mesmo a luz, né? Os itens que são os mesmos, né? E como vocês estão vendo aqui, né? À medida que eu vou afastando, eu vou espalhando, né? Mais assim, diminuindo a intensidade da luz. Agora, para conseguir espalhar bem, esse pincelão aqui vai ser melhor. Então, um pouquinho de azul sépia e eu vou enchendo toda a tela, né? A parte luminosa, né? Um pouquinho de sépia para tirar um pouco esse azulão, né? Que tá muito azul. E a gente vai pincelando de forma circular. E com essa brochona aqui, gente, é fácil de vocês conseguirem aí envolver a tinta. Então, também é uma brocha que encontra facilmente nas lojas de materiais de construção e são muito boas para fazer esse tipo de acabamento aqui, né? Esse envolvimento, né? Integrar uma tinta na outra, né? Porque ela abrange, é grande, né? Abrange ali uma tinta e a outra, integra uma na outra, né? A tela está um pouco marrenta, gente. Eu pintei com tinta latex em cima da tela e a tinta latex deixa um pouco marrento. Mas como não é uma pintura assim tão... Ela não é aquela pintura assim que exige tanto, né? Então não vai ser, mesmo que seja marrento, vai dar para fazer tranquilamente. Depois que a gente preencher todo o fundo, né? Conseguir colocar toda a tinta na tela, aí já vai ficar fácil. Porque em cima da tinta já fica fácil da gente conseguir aí trabalhar, né? E aí a gente vai contornando, como eu falei, um pincel grande para a gente envolver a tinta. E aqui já tem aqui a tinta mais ou menos envolvida, né? Porque a gente pula alguns pedaços, né? Não tem necessidade de estar ali passando tudo, coisas que não tem tanta necessidade assim. A gente vai fazer aqui o chão agora, utilizando essas mesmas cores aí da lâmpada, né? Como a gente vai fazer uma chuva, o chão é molhado, então o chão aqui vai ficar um pouco mais brilhante, né? Porque vai pegar reflexo da luz e eu vou aqui então já colocando mais ou menos a cor do brilho da luz, né? Que é o azul, o sépia e o branco, né? Só que o branco em pouca intensidade agora. Vocês podem ver aí que somente essas pinceladas que já dei até aqui já deixou bonito, né, o cenário. Fica bacana pra caramba. Mas o nosso propósito aqui é mais. Nós queremos fazer mais detalhes, mais coisas. Lembrando que essa é uma pintura meia impressionista, né? Não é uma coisa assim de pegar um pincelzinho zerinho e ficar ali cutucando, não. É uma coisa mais rapidona. Embora seja uma coisa tão linda, assim, tão bonita, vai ser fácil vocês acompanharem, gente. Vocês vão conseguir fazer isso aí com facilidade, tenho certeza. Pode tentar aí que vocês vão dar conta. Aqui, ó, à medida que vai distanciando da luz, pode ver que eu estou deixando também mais escuro. Deixei uma iluminação mais forte lá na frente, onde vai estar o poste, né, que eu vou fazer ainda. E à medida que vai afastando, né, tomando distância do poste, a gente tem que ir diminuindo um pouco a intensidade da luz para dar a sensação que a luz está lá. E eu estou usando aqui o pincelão também. Esse pincel aqui, ele está facilitando muito esse fundo aqui. Em cima de uma tela marrenta, né? Nada melhor do que um pincelão desse aqui para a gente fazer andar o negócio. E as misturas são sempre... Às vezes eu coloco um pouquinho de amarelo limão, vocês estão olhando aí. Amarelo limão, sépia. Porque agora, gente, eu vou sugerir umas vegetações lá no fundo, né? Que tá pegando luz. Então, eu não posso fazer um verdão, né? Porque tá uma noite, então eu tenho que fazer uma cor assim, meia confusa, né? É a vegetação noturna, vista noturna. Nessa distância aqui é apenas a silhueta. Eu pego um pincel, e esse pincel aqui também, gente, é um pincel que eu comprei nessas lojas de R$ 1,99, esses pincel bem
bem arrepiado mesmo, que a gente compra aí, que vem num saquinho plástico, que vem uns 3, 4 juntos. Ele tem as fiapinhas na ponta, bem arrepiadinho. Ele é bem baratinho, custa aí R$ 1, R$ 1,50, uma coisa assim. E a gente consegue aí um resultado bem bacana. Então, esse pincel tem as cerdas tudo desfiadinho, né? Então a gente consegue estimular aí umas árvores, uns arbustos, né? Com mais facilidade. É um pincel que eu comprei, eu olhei e falei, pera lá, esse pincel aqui é bom, acho que vai dar certinho para fazer as coisas que eu quero. E de fato, gente, ele consegue mesmo dar aquele efeito que a gente precisa. Claro que cada coisa com seu efeito, né? Aqui a gente vai simular uma vegetação, então tem que dar umas pinceladas bem confusa lá no fundo, porque tá chovendo. E eu estou usando aqui um pouco de amarelo com sépia para dar aquela sensação de verde. Não é um verde exatamente, mas uma sensação de verde. E a gente não pode querer fazer as árvores definidas, porque nós estamos fazendo um fundo, né, lá atrás, onde está tendo chuva. Então, simplesmente temos que sugerir essas árvores, as vegetações. E como elas estão num ponto ali que recebe a luz, nós temos que sugerir também essas luzes, né? Então esse fundo aqui tem que estar meio mesclado, mas mesclado assim, com sensação de vegetação, né? Não podemos fazer um fundão lá, tudo de qualquer jeito, né? Não podemos esquecer que a gente está fazendo uma cena noturna com poste de luz que será a luz do nosso quadro. Então, por esse motivo, a gente tem que ir trabalhando, intensificando mais esse efeito perto da luz, e à medida que vai afastando, a gente vai camuflando mais, deixando um pouco mais sutil, assim, né? E também não podemos querer fazer as árvores perfeitinhas, porque tá lá longe, né, e tá chovendo. Apesar de ser uma noite, né, a luz do poste ela é limitada, né, ela não é que nem o sol que abrange tudo, né? A luz do poste ela é intensa aqui perto só do poste. Então pode ver que tudo que eu estou fazendo de luz aqui perto do poste é mais intenso. E à medida que vai afastando, a gente vai só simulando. Não pode querer fazer luz muito forte, longe do poste, senão se você leva a luz lá longe, daí não dá a sensação que a luz está no poste. Daí dá a sensação que a luz é do sol, ou então de uma outra fonte que vem vindo de muito longe. E aí, trabalhar agora aqui no postezinho, né? A gente pega o sépia ali, né? Faz uma misturinha ali. E vamos fazer o suporte, né, dessa luz aqui, né? Porque por enquanto ela está parecendo uma lua. Mas não é uma lua, gente, é um poste. Esse quadro, ele vai ficar muito lindo, gente. Ele foi feito ao vivo. Agora eu estou fazendo uma gravação aqui, porque quando eu fiz ao vivo, eu não expliquei muito. Eu simplesmente fiz, né? E agora eu estou explicando mais detalhadamente, né, as coisas que eu estou fazendo. Por isso que eu estou reeditando o vídeo, né, para aqueles que quiserem aí assistir de forma editada, né? Olha, gente, como o chão está molhado, o piso aqui está molhado, então vai refletir. Então a gente tem que fazer os reflexos das coisas. Depois, no final, vou fazer o reflexo da luz também. Então a gente faz nas partes inferior, os detalhes, né? Parte inferior, escuro, onde pega a sombra. Depois a parte superior a gente vai fazer uma luz. Uma luzinha, porque a luz está vindo de cima para baixo, né? Então a gente tem que dar exatamente essa sensação. Nas partes superiores, a gente tem que fazer a luz. E sempre na dose certa, gente. Não vamos colocar branco puro. A gente dá uma misturadinha, né? Para não ficar extremo de luz, né? Porque não é. Uma ajeitadinha aqui, né? Porque a luz que eu fiz ali ficou muito, muito grande, né? Bolinha um pouquinho fora do centro, então vamos aumentar a bolinha que vai ficar mais fácil de corrigir isso. Fica mais fácil aumentar essa bolinha do que mudar o pé do poste, né?
Então, vamos fazer esse postezinho maior um pouquinho. Essa bola maior, né? Daí pra gente descentralizar a bolinha, né? E trabalhando os reflexos, né? As coisas que estão em cima a gente já vai fazendo mais ou menos reflexo. Aqui mesmo vamos fazer uma pessoa, né? Uma mulher aqui. E eu já estou trabalhando mais ou menos no reflexo dela. Ela vai estar com a roupa vermelha. Eu estou usando aqui o carmim para fazer esse vermelho, porque é um vermelho escurão. Porque ela está de noite, né? Numa noite. Então, gente, a gente faz assim, o vulto, né? Meio que misturando aquele fundo escuro, porque não pode ser tão claro assim. Porque ela está numa noite, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não posso fazer um vermelhão assanhado aqui que sai fora da realidade. E como eu estava falando, né? É uma pintura impressionista. Não vou fazer aqueles detalhes tão perfeitos assim, sabe? Vou preocupar muito com o jogo de luz e sombra, no reflexo, deixar bonita a pintura, mas umas pinceladonas meio soltas, assim. E mesmo assim, sem terminar a tela, né? Só nesse ponto aqui a gente já consegue visualizar aí um cenário muito lindo, gente. Agora a gente vai trabalhar um guarda-chuva, né? Porque ela tá chovendo, então vai ter um guarda-chuva. Nessa parte inferior do guarda-chuva, evidentemente, é escuro, né? Porque tá contra a luz. E a gente tem que trabalhar a perspectiva do guarda-chuva, né? Porque a gente tá olhando um ângulo aqui que a gente enxerga por baixo do guarda-chuva um pouco. E aí, um pouco de azul. Esse azul aí, gente, pode ser qualquer azul. Pode ser azul da Prússia, azul... Esse aí que eu tô usando é azul da Prússia. Vou diminuir um pouquinho a ponta aqui do guarda-chuva porque ficou muito grande, né? Ficou fora do centro também. Agora o azul com um pouquinho de sépia, a gente vai fazendo uma cor meia sujinha, né? E vamos trabalhar a parte superior do guarda-chuva, a parte onde pega de fato a luz, né? Diretamente, né? Então a gente faz uma luminosidadezinha ali, ó, no formato do guarda-chuva, né? Um pincel menor. Aí a gente dá aquela sensação de que tem uma luz em cima mesmo. Aqui os pernas dela aqui eu só vou fazer sugerindo, né? Porque a gente, como eu falei, é uma pintura meio que impressionista. A gente vai dar a sensação da coisa ali. A gente quer fazer uma arte que o pessoal olha e fala, vê que foi pintado. E que foi pintado assim com uma técnica meio impressionista. Então, gente, vem fazendo os detalhes aqui. E cada detalhe, o pincel tem que ser na proporção, né? No tamanho certo, né? Esse pincel aqui, embora seja meio grandinho, ele é chatinho, então possibilita a gente fazer aquilo que a gente quer. Aqui ela tá com o braço encolhido, porque ela tá segurando o guarda-chuva. E o outro braço eu vou fazer mais solto, né? Somente uns tracinhos ali a gente já sugere, já fica bom. Depois a gente faz aí umas luzinhas, umas coisas e tal. Mas assim, tudo meio discreto, gente. Porque a luz é uma luz da noite, não é a luz do dia. Então a gente faz aqui, eu tô fazendo aqui uma luz no vestido dela. Mas essa luz também é sutil. Não pode fazer uma luz muito forte, não. Porque senão a gente tira ela da situação, né? Ela tem que estar recebendo a luz da lâmpada. Não luz do sol, né? Intensa. Uma luz da noite aí, do poste. Um pouquinho de... uns toquinhos aqui, uns toquinhos ali. Tem que ser meio escurinho, porque tá debaixo do guarda-chuva, né? A gente vai só simulando aqui o braço dela, né? A gente já consegue deixar assim... bem bacana. Só com poucas pinceladas. Pode ver que eu não estou definindo muito, né? Aqui eu estou usando um pincel menor aqui, porque eu vou dar sugerir aqui um cabelo nela meio loiro, né? Então, é pouquinha coisa, não é aquele loirão, aquele amarelão, não. Temos que fazer
não podemos esquecer, gente, da luz do poste. Saber pôr na cabeça que essa luz não é uma luz do sol, que é onde a gente pode iluminar muito. Aqui é simplesmente umas nuances de luz, né? E essa, embora esteja refletindo, porque a água faz o reflexo, né? Mas a sombra, então não confunda, gente, reflexo com sombra. O reflexo, ele desce para baixo, como se fosse um espelho. Depois tem a sombra, porque a luz vai projetar nessa mulher e ela vai projetar no chão a sombra dela, né? A luz vai bater nessa mulher e vai projetar a sombra dela no chão. E essa sombra é uma coisa e o reflexo dela é outra. Então vocês vão ver que eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou fazer o reflexo e a sombra. Então, se a gente fizer o reflexo de forma certinha, a gente vê molhado. Agora, se fizer errado, a gente não vai ver molhado. E esse reflexo eu estou usando sépia, quase que puro. Um pouquinho de preto até, porque tem que ser bem forte essa luz, né? Essa sombra. Tem que ser escurona mesmo, porque ela tá, como eu falei, tá numa noite. Então, aonde pega a luz aparece, e aonde não pega fica escuro, bastante escuro. E agora, como eu falei, vamos definir aqui as perninhas dela. Aqui no guarda-chuva, no lado mais direcionado para a lâmpada, eu ainda vou fazer uma luz um pouquinho mais intensa. Mas lembrando que esse mais intensa não é o branco. É que o guarda-chuva tem aqueles tipo divisórias, né? Tipo uns gomos, né? Então, gente, nessa parte que direcionou para a luz, eu vou ampliar um pouquinho a luminosidade, né? Porque o guarda-chuva está molhado, gente, e por isso ele reflete um pouquinho de brilho nesse ladinho aqui. E daí no gomo seguinte, né, no outro que está no meio, vai ser um pouquinho menos. Então, temos que tomar esse cuidado. Não é um branco puro, é uma luz, é um pouco mais claro, né? E à medida que vai vindo para cá, no gomo seguinte, né, a gente vai fazendo uma luz um pouquinho menos fraca. A gente tem que dar a sensação que é um guarda-chuva, né? Não uma tampa. Então temos que trabalhar esses gominhos. Para isso eu utilizo aqui um pincel fino, né? Para ficar mais fácil, um pincel mais fininho. E a gente consegue daí sugerir que tem aquelas divisóriazinhas, né, no guarda-chuva, né? Que tem os ferrinhos, né? E com isso tudo a gente consegue aí o volume do guarda-chuva, né? E o volume do guarda-chuva e o efeito da luz batendo nele. E é simples, pode ver que é tudo coisa simples. Esse quadro aqui, embora vai ficar muito lindo, tudo nele é simples, gente. É um quadro que vai ser fácil de vocês conseguirem acompanhar. Pode ter certeza que vocês vão dar conta do recado. E conforme o tamanho dos detalhes é o tamanho do pincel, né? Agora, como eu estou trabalhando nos detalhes menor, então pincel menor, gente. Pincel cerdas macias. Depois que está feito o fundo na tela, que a gente aplicou a tinta, fica mais fácil da gente trabalhar, né? Aí a tinta desliza um pouquinho mais. Para quem está querendo aí fazer, que nem eu, fazer um fundo preto, quiser usar a tinta latex, acrílica, fique sabendo que vai deixar um pouquinho mais marrento a tela, mais difícil de conseguir acabamento. Então, se você quiser um acabamento melhor, um deslizamento do pincel melhor, né? Pinta então com tinta óleo, gente. Pega a tinta preta, tinta óleo, põe um pouco de secante nela, porque aí no outro dia mesmo já vai estar seco. E passa sobre a tela, espera secar bem, daí vocês vêm trabalhando. Aqui eu estou usando laranja de cádmio, alaranjado de cádmio, para fazer a luz um pouquinho mais intensa. Um pincelzinho fino, né? Um pincelzinho line. Eu venho fazendo aqui os detalhes um pouquinho mais intenso. Lembrando que não pode exagerar muito, porque é uma luz da noite. É a luz da noite, não, a luz do poste, né? Que está
a situação é noturna, então nós não podemos fazer nada exagerado de luz. Aí, com o pincel menor, né? Nesse lado aqui, já que vem pro lado esquerdo, já não recebe luz diretamente. Então, aí a gente já deixa praticamente só com escurão mesmo. Pode ver que uns pincelados, um pouco de luz para cá, um pouquinho para lá, a gente já consegue dar o volume, né? E as misturas são essas, gente. As tintas que eu usei aqui são sépia, azul, cobalto, né? Preto, né? Amarelo de limão, carmim. Então, sépia, amarelo limão, azul cobalto, preto, carmim. Essas cores já dá pra gente fazer, trabalhar aqui. E o laranjado de cádmio também, né? Que eu peguei agora depois, né? Aí, gente, feito isso, a gente vai fazer agora os detalhes, né, da paisagem, né? Vamos fazer aqui um canteirinho, né, redondinho, um lugarzinho, que a gente vai fazer uma árvore, né? E como eu falei, né, nós estamos numa situação noturna, então as sombras são escurona, praticamente preto. E a parte superior aqui é onde recebeu a luz. Cuidado na hora de fazer essa perspectiva de redondo, que não é fácil fazer não. Cuidado para não ficar muito fora da perspectiva, ela tem que estar dentro da perspectiva. Vamos fazer mais uma lá no fundo, né? E sempre trabalhando com cuidado, gente, com a perspectiva, porque a perspectiva, se você não fizer ela certa, você não coloca um negócio em cima do chão, você coloca um negócio como se estivesse inclinado no chão. Aí a gente vai trabalhar agora numa árvore aqui, fazer umas vegetações, né? Pinceladas meias soltonas, a gente vai sugerir lá no fundo também alguns troncos assim, porque a gente tem que dar a sensação, gente, que é um bosque, né, cheio de árvores, né? Só que como a situação é chuvosa e noturna, então evidentemente vai ficar tudo camuflado praticamente, né? Então, primeiro eu faço aqui uma silhueta, depois eu vou trabalhar as luzes, né? Então, primeiro a gente faz silhueta das árvores, idealiza onde você quer, né? Aí, os galhos, né? Usando a tinta preta pura, porque aí ela vai misturar ali com aquele fundo, com a tinta de baixo, vai dar a tonalidade que a gente quer. Então, tem que ser destacado esse escuro aqui, né? Embora todo cenário esteja escuro, então tem que ser um escuro bem mais forte ainda, para conseguir destacar na frente ainda. A gente vai trabalhando, idealizando as árvores, né? Os galhos, né? Aqui em primeiro plano aqui é uma árvore maior. A gente vai colocando primeiro a silhueta dela. Eu estou utilizando o preto puro, que ele mistura, né, com um pouquinho do azul do fundo, vai misturando ali, então já dá a cor que não fica tão pura assim. Laranjado de cádmio, um pouquinho de preto, para a gente fazer aí uns detalhes já, né, começar a fazer um detalhe. A gente vai trabalhando, gente, as luzes. Como é um tronco noturno, então eu coloquei um pouco de amarelo limão aqui, mas tudo queimado com preto, porque não é nada tão puro. Deixar os detalhes mais luminosos para o final da tela. Um pincelzinho meio chatinho. Eu esqueci o número do pincel. Eu sumi os números do pincel, que não enxerga mais. No lado que está direcionado para o poste, a gente ilumina, né, os galhos da árvore. Cuidado para não deixar muito reto, né? Vai dando uma pinceladinha meio curvadinha para lá e para cá, para ficar bem natural a árvore. E com a tinta de um lado do pincel e esse lado direcionado para a luz, né? Porque a gente está fazendo uma luz, iluminando, né? E não precisa destacar muito, não. Lá atrás também a gente vai fazer a mesma coisa, do lado que está direcionado para a luz, a gente vai iluminar um pouco, mas com menos intensidade, porque lá está mais longe do poste do que essa árvore aqui na frente. Então, gente, a gente vai fazer a luz mais intensa perto do poste.
Aqui, quando vai chegando na proximidade da luz do poste, a gente dá uma iluminada. E vai de pouco em pouco, gente. Não vai tacando luz diretão, não, porque pode passar do ponto. A gente vai de pouco em pouco, intensificando à medida da necessidade. Fica mais fácil trabalhar dessa forma, intensificando a luz conforme a necessidade. Sugerindo mais árvore, né? Porque é um bosque, né? E a gente sugeriu bastante árvore lá no fundo, então a gente tem que fazer bastante tronco aqui. Só que esses troncos tem que estar mais discreto quando está mais longe. Não é um troncão preto que nem esse da frente, que esse da frente que destaca mais. No lado oposto da luz, a gente faz o contrário, né? A gente trabalha com as sombras aí. E eu estou usando aqui o pincel line, o pincel fininho, né? Porque eu quero fazer com cuidado aqui, né? Não quero esfregar o pincelão que nem louco aqui. Alguns lugares, os galhos mais grossos, a gente pode usar um pincel maior, no caso que eu troquei de pincel. Então, conforme o tamanho do detalhe, é o tamanho do pincel. Conforme a necessidade, né? Às vezes você está com um pincelzinho pequenininho, você fala, poxa, acho que um maior vai ser melhor. Tem que experimentar, gente. Vocês não podem ficar com medo de fazer as coisas. Tem que tacar tinta, nem que erre. Se errar, é só passar um pano aqui com um pouco de solvente e limpa a tela. Então tem que tacar tinta, sem dó nem piedade. Claro que já com cuidado, né? Não é porque sem dó nem piedade que você pode enfiando tinta, né? Com todo cuidado, mas sem medo. Não pode ter medo. O medo é o que faz a gente, que barra a gente. A gente tem que ser corajoso. Aqui eu estou sugerindo bastante árvore, aqui porque eu quero que fique um bosque mesmo, né? E todas essas árvores vão brilhar no chão. Vai refletir brilho, gente. É reflexo, quer dizer. Vai ser reflexo, não é brilho. Então, nós temos que lembrar que está molhado o chão. E tudo que é molhado, reflete. É como se fosse um espelho. Só que como é um chão rústico, não é um espelho, então a gente não pode refletir com tanta perfeição, né? Também, porque senão daí não vira um espelho, não é um espelho, né? Simplesmente um reflexo. Aqui também, essa moita aqui também, eu vou dar a impressão que ela está refletindo. Nós temos que fazer esse chão ficar molhado, gente. E vocês vão ver que não é difícil, gente. Incrivelmente, essa paisagem, ela é muito fácil de vocês conseguirem acompanhar. Ela não tem complicação. Embora seja um cenário diferente, raro até, né? Mas é simples de fazer. É uma coisa assim que pode ver que no instantinho a gente fez aí. Durante a live, né? Quando eu fiz a live. Isso aqui, lembrando que eu estou editando novamente, né? Mas quando eu fiz ela ao vivo, a live, não foi nem 2 horas, foi 1h30 mais ou menos. Eu terminei o quadro. Geralmente a gente fica tempo aí mais de 2 horas no quadro. Porque os detalhes aqui, ó, são poucas coisas, né? O que faz o quadro ficar bonito é a situação, né? A situação. Mas assim, os detalhes são simples, gente. Tô gostando muito, gostei muito de pintar essa tela. Então, chão molhado, vai refletir as coisas que estão em cima. Agora eu vou refletir um pouco do vestido do corpo da mulher. Então, gente, eu fiz a sombra dela no chão, agora eu vou fazer o reflexo. Então, sombra é uma coisa, reflexo é outra. Vocês não confundam reflexo com sombra. O reflexo, ele independe da posição da luz. Você pode pôr aquela luz no poste, qualquer lugar lá, que o reflexo vai ficar no mesmo lugar. Só que vai refletir o que está em cima, né? Agora a sombra não. A sombra, se você modificar a luz, você vai modificar o ângulo da sombra. Então, sombra é uma coisa, reflexo é outra. Então é isso, gente. Eu sempre vejo, assim, já vi muito, né? Eu dou aula de pintura, né? As pessoas achar que o reflexo é a sombra. Não é, gente. O reflexo, ele reflete.
seguinte: você pode colocar a luz em qualquer lugar ali, que o reflexo vai ficar no mesmo lugar. Ele vai modificar o que reflete, né? Por exemplo, se modificar a luz em cima, os objetos, os detalhes da paisagem vão receber outro tipo de luz, né? Outro ângulo. E esse outro ângulo, esse efeito que vai causar nos objetos, vai ser repetido embaixo, né? Então, é isso. Agora aqui eu vou sugerir aí um chão de pedra, né? Pra gente sentir a superfície, né? Pra gente fazer com que essa superfície fique mais perceptível. E aí a gente pode usar um pincel fininho. Se você tiver um pincel leque, um pincel chatinho, dá pra fazer também. Mas aqui eu acho que eu estou preferindo pintar com pincel zerinho mesmo, esse pincel line comprido, cerdas comprido. E eu estou fazendo de preto mesmo, puro, porque a situação é noturna, né? Então as sombras são tudo bem intensificadas. Porque aqui, se não for um preto puro, não vai aparecer, gente, não vai destacar. Porque aqui o chão já está escuro, né? No geral já está escuro. Então a gente tem que fazer com que o escuro em cima desse escuro seja bem mais escuro. E o que é bem mais escuro? É um preto, né? Linhas fininhas. E à medida que vai distanciando, vai ficando lá na frente, essas pedras vão ter que diminuindo de tamanho. Não pode fazer as pedras do mesmo tamanho. E também não podemos esquecer da perspectiva, gente. Essas pedras têm que estar na forma horizontal, quase, praticamente, né? A gente não está vendo ela de cima para baixo. A gente está vendo ela de lado. Então, não pode fazer quadradão nem redondão. Tem que ser esticadinho. Para dar a sensação da perspectiva. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado também, gente. Senão fica parecendo que o chão está subindo, está descendo, tem um buraco, uma baixada. Então, cuidado, gente. A perspectiva é muito importante. Pode ir passando por cima do reflexo, por cima de tudo. Porque é uma fresta, né, entre uma pedra e outra, né? E essa fresta é um buraquinho. Então nesse buraquinho fica escuro. E aí não aparece o reflexo, né? É interrompido o reflexo naquele buraquinho. Então pode passar por cima do reflexo, os risquinhos. Inclusive é isso, né, que dá a sensação mesmo de uma superfície molhada, né? Que está em cima do molhado, né? Depois que faz esses risquinhos que a gente sente que é um chão com pedras molhadas. E aí, com um pincelzinho fino, gente. Pincelzinho fino. Tinta preta. Se você é daqueles que não usa preto nem a pau, você pega um carmim e mistura com um verde esmeralda ou verde vessi, você vai conseguir uma cor tão escura quanto o preto. Então, mas não precisa, gente. Pode usar o preto à vontade. Só não pode usar, né? Exagerar, né? Tem que pôr na quantia certa, também nos lugares certos. Uns detalhes, né? Na raiz da árvore aqui, né? Pra gente colocar ela mesmo aqui em cima da tela, né? Em cima do canteirinho, né? Trabalhar os frisos da pedra, né? Porque é um canteirinho de pedra. E a gente vai cada vez mais dando uma sensação de realidade na tela. A gente pode ver que está bem lindo já. Mas ainda vocês não viram nada. Vocês vão ver a hora que estiver fazendo as folhas dessas árvores, os detalhes. E realçando mais uma vez, é uma pintura um pouco impressionista. Não é uma pintura perfeccionista. Valorizando mais agora as luzes dos galhos, trazendo mais perto do poste, né? A luz, para a gente dar uma sensação de dimensão, né? Então trazer um pouco de galho aqui na frente do poste, né? Realçar umas luzes. Aqui perto do poste a gente deixa mais intenso um pouquinho, direcionado para o poste.
a luz. Um pincel zerinho, né? E outro pincel mais larguinho um pouquinho pra gente espalhar um pouquinho, né? Essa luz, pra gente dar a sensação de volume no tronco da árvore. Sugerir aqui como se estivesse iniciando ali uma raiz, agora o reflexo. E finalmente a gente vai trabalhar as folhas dessas árvores, né? Primeiro a gente vai fazer sem muita luz, né? Depois a gente faz a luz mais intensa. Eu estou misturando aqui o branco com sépia mais um pouco de amarelo limão. Então eu estou dando uma sensação de verde, mas sintonizando com as cores geral da tela. Não posso fazer um verdão aqui porque nós estamos numa noite, com influência da luz do poste. Então a gente tem que trabalhar aí preto e laranja, queimado com um pouco de verde, esse verdão que eu fiz queimado aí, pra gente não deixar tão intenso assim, né, a cor, né? Então a gente vai trabalhar essas folhas aí, as pinceladas meia grandinha, né, porque a gente tá fazendo uma pintura meia estilo impressionista. Uns toquinhos para lá para cá para a gente conseguir sugerir aí as folhas, as folhagens das árvores. Pincel aí médio, né? De cerdas macias pode ser. Misturando laranja de cádmio, alaranjado de cádmio, um pouquinho de preto e branco para a gente conseguir uma tonalidade meia queimada, né? Não é aquela cor viva não. Primeiro a gente vai fazendo as partes escuras das folhas, né? Depois que a gente vem trabalhar as luzes, as árvores mais grandes, né? Essas árvores maiores, a gente faz os detalhes maiores, as folhas um pouquinho maior, né? Pinceladas assim, não é batidinho assim de pincel arrepiado, não. Aqui eu tô querendo fazer aparecer umas folhas. Tem umas árvores assim que tem umas folhas grandes, né? Então é mais ou menos isso que eu quero dar a impressão. Lá no fundo sim, como tá lá longe, pequenininho, então eu posso pegar um pincel arrepiado. Então eu misturo um laranjado de cádmio com um pouco de amarelo limão e sépia e branco. Eu faço uma tonalidade que funde praticamente com esse fundo, mas que a gente sente que ela tá ali, né? Alguns lugares a gente dá uma realçadinha um pouquinho mais forte, né? Que uma aqui, né? Pra gente sentir, né? A sobreposição das coisas. Mas aqui, distante do poste, gente, não podemos iluminar muito. Nós temos que dar a sensação que a luz vai ficando fraca conforme vai afastando do poste. Senão não parece ser a luz do poste. E aqui é o pincelão arrepiado, né? Porque eu também não posso fazer todas as árvores do mesmo formato de folhas, né? Então eu tenho que variar para a gente sentir que tem ali várias espécies de árvore. Aqui eu estou fazendo uma cor escura, mas eu estou deixando parecer um pouquinho do laranja. Porque a luz do poste, né? Ali, e mais a cor verde da árvore, então dá essa sensação um pouquinho avermelhada. Mas é por causa da cor da árvore mesmo, porque a luz da lua tem do poste, tem uma sensação para azulado, uma pendência para azulado. Mas você pode pender para amarelado também, se quiser, pender para verde, você pode pender um pouco para a cor que quiser. Eu pendi um pouquinho para um cinza azulado, porque eu achei que ia ficar mais harmonioso. Com essas folhas, nesses tons aqui. E a gente vai trabalhando todos os galhos aqui, fazendo as folhas, né? Sugerindo essas folhas. É um quadro, repetindo, é um quadro simples, mas com um poder de sedução muito grande. Então, é um quadro muito gostoso de pintar, gente. Faz aí, experimenta pintar aí. Aí vocês colocam lá no nosso grupo lá para ver. Pra gente ver, né? Então, vocês podem acompanhar aí. Vocês viram que eu apaguei o desenho e fiz por cima porque aqui o desenho não é uma coisa complicada, gente. Então eu queria que mostrasse na aplicação da tinta, né? O desenho vocês podem
tirar, eu deixei o desenho na descrição, vou deixar na descrição do vídeo, para vocês tirar o desenho, né? Daí se vocês quiserem contornando o desenho para não apagar, pode também, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Então, tentem fazer sem... do jeito que eu fiz aqui. Mesmo que seja para fazer por etapas, deixe secar, né? Faz com um secante de cobalto. Daí vocês traçam novamente o desenho em cima da pintura que já está fundo ali seco, né? Então é assim, se você não tiver pressa, você faz o fundão da luz, que nem eu fiz lá, com secante de cobalto, espera secar. Depois você pode voltar, riscar de novo por cima, né? Projetar, se tiver um projetor aí. Faz novamente os detalhes, né? E vem trabalhando assim. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas tem gente que vai ter dificuldade de fazer que nem eu fiz aqui, cobrindo o desenho, depois fazendo novamente por cima, né? Mas é o jeito que a gente consegue a sobreposição com mais realismo, gente. Consegue aquela sensação de dimensão, porque você vai sobrepondo umas coisas em cima da outra. E a gente vai trabalhando essas folhagens aqui, sempre misturando aí um pouco de laranja nesse verde, que é o amarelo limão com um pouco de sépia. Vai dando esse tom que sintoniza com a paisagem. Alguns lugares, né, eu deixo realçar um pouquinho mais o laranja, mas nem tanto assim. E dando pinceladas um pouquinho maior, né? Detalhe maior, folha maior nas árvores da frente, para você sentir que ela está próxima mesmo, né? Os detalhes estão maiores do que as outras que estão lá no fundo. Se fizer com a mesma batidinha, vocês não irão conseguir a sensação de distância de uma coisa da outra, gente. Então tome cuidado com isso. Agora aí com a cor clara eu vou fazendo as luminosidades, né, das folhas. Nessa parte da árvore aqui onde chegou na direção da luz, eu estou colocando aí uma tonalidade bem mais clara, que é o amarelo limão com branco, mas ainda assim eu estou queimando um pouquinho com esse verde que tem ali embaixo, para não ficar aquela cor tão pura, assanhada, né? Então, amarelo limão e branco misturando com aquele verdão que a gente fez ali, queimado. E a gente vai intensificando um pouquinho mais da luz aqui perto do poste. Então, se vocês tomarem esse cuidado de ir fazendo com que a luz fique mais branda à medida que vai afastando do poste, aí sim vocês vão fazer uma pintura com sensação de luz do poste, não luz do céu, né, do sol. Eu não posso exagerar na luz longe do poste, senão você não vê que está concentrado uma luz ali no poste. E aí a gente vai entrando em detalhes, fazendo umas luzes um pouquinho mais realçadas em alguns lugares, mas nem tanto assim, porque aqui já está um pouquinho longe do poste. Então tem que tomar cuidado para a gente não fazer coisa fora da realidade, né? Mesmo que você esteja fazendo uma pintura com estilo um pouquinho mais impressionista, você não pode errar na perspectiva e nem na luminosidade, né? Luz e sombra. Eu vou voltar aqui para as calçadinhas aqui, né? Fazer mais um pouco, intensificar mais aqui. Porque ainda faltou mais. É que aquela sede de fazer tudo, outras coisas, né? Então a gente acaba passando para outros detalhes. Mas não tem problema. Pode ver que vocês sentem que de fato é o poste que está iluminando a paisagem. E essas pedras, esses tracinhos que eu estou fazendo aqui, demarcando as pedras, está colocando nesse chão a sensação de solidez, né? Não é mais uma sensação de água,
uma coisa sólida. Mas como tem os brilhos, os reflexos, então é uma sensação de sólido, mas molhado. Vocês entenderam? Como que faz uma coisa molhada, sólida? Vocês fazem como se fosse fazer um rio. Faz os reflexos, depois vocês traçam os detalhes do chão, que daí vocês deixam sólido, como se fosse um sólido molhado. E esses detalhes da pedrinha aqui tá fazendo isso. Tá dando a sensação de pedra, mas de pedra molhada, por causa dos reflexos que a gente fez. E aí, conforme vai ficando lá longe, esses detalhes vão ficando menor, né? Não precisa fazer, nem quase parece. Aqui na frente a gente pode até fazer com os traços um pouquinho mais largos, um pouquinho mais destacado, que não tem problema. Mas vai afastando, vai ficando longe, vai ficando menor os detalhes, né? Que chega um ponto que você nem enxerga mais esses detalhes. Então, gente, simples de tudo, mas com poder de beleza muito grande. Agora a gente vai cutucando aqui, cutucando ali, chegando mais para lá, mais para cá, né? Fazendo algumas luminosidades, algumas sombras. Lembrando que eu estou utilizando aqui o verde com sépia e um pouquinho de branco, para que não fique aquele verdão assanhado. É um verde que tem que sintonizar com o todo aí da paisagem, né? Então vou realçando aqui esses arbustos aqui, né? Que tem dentro do bosque, né? Os arbustos menores, né? E para isso eu estou utilizando aqui um pincel de pelo de lobisomem, que eu falo, né? Que é o pincel que eu fiz arrepiar, que eu arrepiei ele. Pode ver que eu não estou utilizando aquele outro pincel arrepiado que eu comprei na loja, simplesmente pelo fato da pretensão de não fazer os arbustos ficar todos iguais, né? Se a gente fizer tudo com o mesmo pincel, vai ficar tudo a mesma coisa. Então nós temos que variar um pouquinho a forma do pincel, para que a gente consiga dar aquela sensação que tem várias espécies de mato, né? Aqui mesmo é um arbusto, não é mais a árvore. Então eu mudei um pouco o pincel, peguei um outro pincel aqui para me conseguir um acabamento diferenciado um pouco do que eu fiz lá no fundo com outro pincel. E aí, variando os pincéis, né, como eu falei, para dar aquela sensação de várias formas, né, de vegetação. Aqui eu estou fazendo com esse pincel aqui porque eu achei que nessas pontinhas mesmo ele vai conseguir o efeito um pouquinho mais adequado, né? Não exagere nessas luzes, gente. É só um pouquinho. Se exagerar na luz, traga a pintura. Daí vocês traz muito para cá a luz e fica com sensação de que aquela luz não está lá. Claro que também ainda não podemos deixar tudo muito escuro, né? Aqui mesmo eu acho que exagerei um pouco, mas acho que ainda não passou do ponto. Não passou do ponto. Desse ângulo, que nessa distância não está tão longe da luz mais, né? Então aqui ainda pode fazer uma luz um pouquinho mais intensa. Mas temos que estar sempre atento para isso. Não podemos deixar com que fique as coisas fora do normal, né? Pinceladinhas sutis, só relando ali. Só relando. Lá no fundo também, né? Um pouquinho mais de destaque, né, na luz. Aqui nessas partes que está mais exposta, né, a luz. E assim a gente vai chegando aí no final do quadro com um resultado, confesso que melhor do que eu esperava. Mais agradável do que eu esperava. E é uma pintura simplinha, pode ver que tudo é simples aqui, a árvore é simples. Talvez o mais difícil que tem aqui seria essa mulher aí, o guarda-chuva. Mas também não é aquela coisa difícil, não. Mas é o detalhe mais difícil um pouquinho de fazer.
sugerir mais um pouquinho de pedra ainda, porque a gente sempre acha, como eu falei, a gente vai fazendo de pouco em pouco, né? Conforme a gente vai sentindo, a gente vai acrescentando coisa. Pincelzinhos assim chatinho, né? Usando aí a tinta preta para ficar bem destacada, né? Só que essa preta já está misturado um pouco, né? Não está preto puro. Fazendo alguns destaques, algumas sombras nos galhos, né? Aqui mesmo está faltando coisa nesse canto aqui, está faltando um pouco mais de detalhe. Só que não é um lugar que tem muita luz. Então nós temos que fazer os detalhes, mas deixar meio escuro mesmo. Sugerindo mais, né? Destacando um pouquinho mais esses galhos, né? Aqui mais próximo um pouco, né? Pra gente sentir que tem mato ali, que tem árvore mesmo, né? Não podemos destacar muito, porque senão ela não dá a distância, né? Não dá a sensação de distância. Mas temos que deixar ela um pouquinho mais realçada. Depois que a gente enche de tinta a tela que está fazendo, a gente consegue melhorar, visualizar melhor. Aqui a árvore vai fazer uma sombra, né? Porque o poste está clareando na árvore. Como eu falei, o reflexo da árvore está embaixo, mas a sombra ficou do lado, né? Porque é o ângulo que está a luz. Então, mais uma vez falando, não confunda reflexo com sombra, gente. Reflexo é uma coisa e sombra é outra. E aqui, mesmo sendo lugar da sombra, tem um pouquinho de luz para dar o volume do coisinha ali, né? Senão fica parecendo um buraco. Agora, vamos fazer aí umas luzes, né? Uns detalhes para a gente sugerir os brilhos da luz pegando nas beiradinhas das pedras. Isso aqui que a gente vai fazer, que vai dar aquela sensação de volume nas pedras mesmo, e que a luz está mesmo, de fato, brilhando ali. Opa! Pincelzinho fininho. Pode usar daí uma cor bem clara, né? Não branco puro, mas uma cor clarinha. E vem trabalhando nas bordinhas da pedra. As bordinhas superior, que está direcionado para a luz. Todas essas bordinhas só na bordinha de cima. E só nessa região aqui é onde a luz está refletindo, né? Como é um chão maciço, né? Assim, que não é mole água, então a gente tem que trabalhar as bordinhas da pedra. Ó, as cantinhas onde pega o auge da luz. E a gente vai, com isso, agora dando a sensação de molhado mesmo, mais sólido. Uma coisa sólida e molhada. Pincelzinho zerinho. Estou fazendo aqui pincelzinho line, né? Porque os detalhes são finíssimos, né? E assim a gente vai chegando aí no resultado esperado. E esse clarinho que eu estou fazendo aqui, gente, é só aqui na direção da onde reflete a luz. Não é lá em todos os lugares, não. É só aqui aonde refletiu a luz. Destaque maior na luz aqui, né? Porque está perto do poste, então evidentemente tem que ter uma luz mais intensa. Voltando para as pedrinhas. Porque é aquela história, gente. Fica bonito, daí a gente fica tentado a fazer bastante, sabe? A gente fica com aquele fogo no rabo para fazer bastante. Mas não pode, né? A gente tem que fazer na medida certa. E olhando assim no geral, a gente já vê, né, realmente o poste iluminando todo o cenário. E este cenário ficou muito atraente, muito bonito. E eu tenho certeza que você vai tirar de letra isso daqui. Quem conseguir fazer aí, manda para mim no meu WhatsApp. Eu olho, às vezes eu demoro para olhar meu WhatsApp, mas eu olho. Uma hora que eu ver, eu ponho lá no grupo, né, que daí mais pessoas vê, né, nosso grupo aí, Família da Arte.
dando uns reforços nas luzes em alguns pontos, né? Culminante, onde a gente sente que ainda pega um pouquinho de luz. E aí a gente vai dando os acabamentos finais do nosso lindo quadro, gente. Ficou maravilhoso esse quadro. Eu vou fazer mais uns quadros assim, com uma situação, de uma forma mais, fazer mais gente, fazer banco, fazer uma situação, outro ângulo de um outro tipo de vegetação, porque eu gostei muito de fazer isso daqui. Fazer uma rua iluminada, né? Fazer umas coisas assim. Só que eu confesso, gente, as pessoas só pensam que Paris tem esse tipo de cena aqui. Não é não, gente. Aqui na nossa praça, aqui mesmo tem cenário aí. Então eu quero fazer coisa brasileira. Eu quero fazer cenário que acontece aqui no Brasil. Não precisa fazer a Torre Eiffel lá atrás, não. Eu não quero isso, não. Eu não quero fazer coisa que tá todo mundo já é acostumado a fazer. Por exemplo, se faz uma rua molhada, tem que ser Paris. Poxa, o mundo inteiro tem rua molhada. Quero fazer cenário brasileiro, nosso tipo de casa, nossa rua aqui. Aqui na minha praça mesmo aqui, tem um chão quase desse jeito aí, com as luzes, tem uns brilhos maravilhosos, umas árvores grandes. Então eu quero fazer cenários assim com luz, com rua, mas rua nossa aqui, coisa brasileira. Eu quero fugir disso que a turma pega muito, que é, se faz uma rua tem que ser de Londres, tem que ser de assim do que. Não, gente, eu quero fazer Brasilzão. Só que é bonito, né? Então é isso, gente. Cada um pensa o que quiser, né? Eu tô com essa intenção. Aqui, gente, o pincel suavemente com a tinta azul clarinho, um cinza claro, pincel arrepiado. A gente vem passando suavemente, sugerindo os pingos da chuva aqui na luz. Não precisa fazer em toda a paisagem não, porque é chuva fina, né? A gente vai enxergar mais esses pingos aqui na luz. Eu passo o dedo, gente, porque às vezes fica destacado demais, né? Então não pode ser exagerado. Então simplesmente assim, umas pinceladas assim, sutil, pra gente ter aquela sensação, ter a sensação que está caindo água ali, mas pouca água, não aquele toró, né? Então, essa quantidade de chuva aqui a gente só percebe quando está contra a luz, né? Então, por isso que eu estou colocando mais aqui perto do poste. Não é um toró de água. Pincel arrepiadão. A gente vai passando levemente, várias vezes, assim, até pegar um pouquinho de tinta. Não pode passar apertadão, não, senão tá um borrão aí. Até que era certo era fazer depois de seco isso, mas a gente tá com aquela ansiedade para ver logo essa chuva. E a gente vem passando suavemente, gente, só com as pontinhas da cerda mesmo do pincel relando, para não misturar com a tinta de baixo, para não ferir a tinta de baixo. Bem suavemente, esse pincel que ele é desfiado, despontado, e a gente consegue esse efeito com esse pincel, mas vocês têm que ir passando muito delicadamente, para que de vez em quando rela lá, bate um pinguinho. Pode ver que mesmo passando por cima da pintura, não estou ferindo a pintura de baixo. E assim, gente, a gente vai conseguindo aí o resultado final, né? Só dando alguns acabamentos agora nas folhas aí, né? Dando uns toques mais nas folhas, evidenciando mais alguns lugares aí, algumas folhas. E só isso, gente. A gente já tá aí no fim do quadro. E é isso, meus amigos. Eu espero que que você tenha gostado, que eu tenha conseguido aí transmitir para vocês aquilo que vocês queriam, né? E não esqueça de dar o like pro Zé, porque o Zé gosta de like, né? Porque nosso vídeo só vai para frente quando tem bastante like, né?
E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que eu vou trabalhar em outros vídeos editados para vocês aí, para vocês conseguirem aí acompanhar com mais facilidade. Então, até lá!